Hoje vamos falar de um carro que marcou época no Brasil e que, até hoje, é lembrado como um dos modelos mais sofisticados, confortáveis e potentes já produzidos pela Chevrolet no país. Estou falando do Chevrolet Omega, um sedã que conseguiu unir luxo, desempenho, presença e tecnologia numa época em que o mercado brasileiro tinha pouquíssimas opções que chegavam a esse nível. E olhando para esse modelo aqui, dá para entender por que ele virou um símbolo de status e por que ainda é tão desejado pelos entusiastas. O Omega chegou ao Brasil como um substituto direto do lendário Opala, mas desde o começo ficou claro que a proposta era outra. Ele não era apenas um sucessor, era um salto enorme em qualidade e modernidade. Inspirado nos modelos europeus da Opel, ele trazia linhas mais arredondadas, um porte imponente e uma postura que transmitia luxo logo de cara. Basta observar a frente desse carro: faróis amplos, grade cromada discreta, capô longo e carroceria larga, com aquela sensação de que o carro abraça o asfalto. Visualmente, ele ainda passa a impressão de refinamento. E quando falamos de desempenho, é impossível não destacar os motores que equipavam o Omega no Brasil. Dependendo do ano e da versão, tivemos opções que iam do 4 cilindros até os 6 cilindros poderosos. Mas o que realmente marcou história foi o Omega equipado com um motor 3,8 V6, um conjunto que entregava força de sobra, aceleração linear e aquele ronco grave que todo apaixonado por carro respeita. Não era um motor esportivo radical, mas sua suavidade e capacidade de acelerar rápido mesmo com o carro cheio de passageiros mostravam que ele era diferente do padrão brasileiro da época. Dirigir um Omega era uma experiência que misturava conforto absoluto com uma estabilidade impressionante para um sedã grande. A suspensão era muito bem calibrada, absorvia buracos como poucos carros nacionais conseguiam, e ao mesmo tempo oferecia firmeza nas curvas, algo que vinha da herança europeia da plataforma. Mesmo em velocidades mais altas, o carro parecia colado no chão. Ele passava aquela sensação de carro premium, algo que poucos modelos do mercado brasileiro conseguiam entregar no mesmo nível. Por dentro, o Omega era um show à parte. Se você nunca entrou em um, basta imaginar um interior amplo, com acabamento macio, painel envolvente e ergonomia muito bem pensada para todos os ocupantes. Em versões mais completas, havia detalhes como bancos de couro, computador de bordo, ar-condicionado digital, direção leve e um isolamento acústico impressionante. O carro parecia uma sala de estar sobre rodas. Você podia estar a 160 km/h e ainda assim conversar sem levantar a voz. Isso mostra o cuidado que a Chevrolet teve com a construção do modelo. Talvez por tudo isso o Omega tenha sido o carro escolhido como veículo oficial de autoridades, executivos e até chefes de Estado por muitos anos. Ele transmitia elegância sem exagero, tinha desempenho suficiente para qualquer situação e passava a sensação de solidez e segurança. E isso se reflete até hoje na forma como os colecionadores tratam o modelo. Ele não é só um carro, é um símbolo de uma época em que o Brasil finalmente tinha acesso a um sedã de padrão internacional. Em termos de performance, o Omega sempre foi admirado por entregar mais do que os números sugeriam. Na prática, o carro andava muito melhor do que boa parte dos concorrentes diretos. As versões V6, por exemplo, tinham aceleração de 0 a 100 km/h em cerca de 9 segundos, o que para um sedã pesado dos anos 2000 era um desempenho excelente. A velocidade máxima passava de 210 km/h e, apesar disso, o carro se mantinha estável e confortável. Era um equilíbrio raro entre força e suavidade. Além do motor, outro ponto forte era o comportamento dinâmico. A direção hidráulica tinha peso ideal, a suspensão traseira independente dava estabilidade extra, e o carro parecia sempre muito firme no asfalto. Para quem gosta de sentir segurança ao dirigir, o Omega era um dos melhores carros nacionais que você podia comprar naquele período. E não dá para deixar de mencionar os freios, que sempre foram muito elogiados pela precisão e pela capacidade de segurar o carro sem drama. Agora, quando falamos de preço, muita gente se surpreende.
O Omega, apesar de todo o luxo e história, não é um carro caro de colecionar, pelo menos ainda não. Os valores variam bastante dependendo do estado de conservação, da versão e da originalidade. Modelos bem cuidados começam na faixa de 25 a 35 mil reais, mas as versões V6 impecáveis, com baixa quilometragem e histórico completo, podem facilmente chegar entre 45 e 70 mil reais. Exemplares raríssimos, como os últimos produzidos ou modelos extremamente preservados, podem ultrapassar os 80 mil reais. E mesmo assim, continua sendo um preço baixo quando comparado ao que o carro oferece. A tendência é que esses valores subam com o tempo. A procura por carros nacionais clássicos está aumentando, e o Omega tem todos os ingredientes para se tornar um dos modelos mais valorizados do país: beleza, história, desempenho, conforto e raridade. Quanto mais o tempo passa, menos unidades permanecem em bom estado, e isso naturalmente vai tornando os melhores exemplares cada vez mais desejados. Quando falamos do consumo, claro que não dá para fugir da realidade, não é um carro econômico. Os motores maiores, especialmente o V6, bebem bem, principalmente na cidade. Mas esse nunca foi um carro feito para economia. Ele foi feito para quem queria conforto, presença e potência. E quem compra um Omega hoje já sabe disso, faz parte da experiência. O mais interessante é que, apesar de ser um carro grande e confortável, o Omega ainda tem aquele espírito de estrada. Ele foi feito para viajar, para rodar quilômetros e quilômetros com suavidade, segurança e prazer ao dirigir. É um carro que te convida a pegar a rodovia, ajustar o banco, ligar o ar e seguir viagem sem pressa, aproveitando o conforto que poucos carros nacionais conseguem igualar. Mesmo hoje, olhando para esse modelo da imagem, ele ainda parece moderno. As linhas são limpas, o design é equilibrado, e ele tem presença. Não tem exageros, não tem firulas. Apenas elegância e solidez. É o tipo de carro que você olha e pensa, isso sim é um sedã de verdade. O Omega marcou uma geração, marcou o mercado.